No final de 1991, surgiu a inesperada figura de Andrea Sassetti, um jovem empresário italiano do ramo da moda, trazendo à Fórmula 1 um dinheiro de origem incerta para comprar a Coloni. Nascia assim Andrea Moda, equipe italiana que disputaria a temporada de 1992 da Fórmula 1, levando o nome da marca de Sassetti. O começo não foi um dos mais promissores. O time apostou em versões modificadas do Coloni C4B e inscreveu os italianos Alex Caffi e Enrico Bettega como pilotos titulares. No entanto, ao chegar em Kyalami para o Grande Prêmio da África do Sul, que abriria a temporada de 1992, Andrea Moda foi informada que deveria pagar uma taxa de inscrição para novas equipes de Fórmula 1. Sete alegou que a Andrea Moda não era uma nova equipe, mas apenas a sucessora da Coloni. No entanto, como não comprou a inscrição que pertencia à Coloni, o time italiano ficou mesmo de fora da primeira prova do ano. Sete alegou que a Andrea Moda não era uma nova equipe, mas apenas a sucessora da Coloni. No entanto, como não comprou a inscrição que pertencia à Coloni, o time italiano ficou mesmo de fora da primeira prova do ano. Para o segundo GP do ano no México, Andrea Moda pagou a inscrição. Otimista, Andrea Sassetti trocou C4B por 2 exemplares daquele projeto que a BMW havia encomendado à Syntec, que havia sido descartado, agora batizados de S921. No entanto, como os novos carros não chegaram a tempo da cidade no México, Caffi e Bettega mais uma vez ficaram de fora da prova. Foi a gota d'água para os italianos, que foram à imprensa despejar críticas à equipe. Andrea Sassetti não gostou e mandou embora os compatriotas. No lugar da dupla, contratou o brasileiro Roberto Pupo Moreno e o britânico Perry McCarthy. Aos 33 anos, o brasileiro Roberto Pupo Moreno já vivia um momento de declínio na sua carreira na Fórmula 1. Depois de passar boa parte da década de 80 correndo por diversas categorias em busca de uma vaga no grid da Fórmula 1, teve a oportunidade de ser titular com a Coloni em 1989. Depois fez a figuração com a Eurobrum em 1990. Em ambas passou longe de somar pontos. No fim de 1990, ganhou a chance de assumir a vaga de Alessandro Nannini na Benetton, depois de um grave acidente de helicóptero sofrido pelo italiano. Estreou com o segundo lugar no Grande Prêmio do Japão de 1990 e foi mantido como titular no ano seguinte, ao lado de Nelson Piquet. Perdeu a vaga no decorrer do ano, quando foi dispensado de maneira nada amistosa para dar lugar ao jovem Michael Schumacher, mas não ficou muito a pé. Correu 2 provas na Jordan como substituto de Schumacher e fechou 1991 disputando o GP da Austrália pela Minardi. E foi já com a temporada de 1992 em andamento que pintou a chance de voltar ao grid, dessa vez para correr pela Andrea Moda, após um convite no fim de março. Abre aspas. Eu tinha acabado meu processo na Benetton e estava pensando em mudar para os Estados Unidos, correr lá e ver o que eu faria, porque eu achei que, para guiar uma equipe de ponta na Fórmula 1, eu já estava ficando velho. Ia ser difícil conseguir lugares depois da situação que eu tive, de levar a Benetton para resolver as coisas com eles, fora da coisa amigável, né? Então achei, pô, está na hora de mudar. Comecei a olhar os Estados Unidos com outras coisas e recebi um telefonema de um amigo meu que alugou um apartamento em Mônaco. Ele falou que tinha uma equipe que estava precisando de 2 pilotos, se não estaria interessado. E me contou um pouquinho da equipe e me contou o que ele era. Eu falei, se me pagassem $15.000, assim que eu chegar na pista eu fico. Se não tiver dinheiro em cash, eu vou embora. Foi assim que eu fiz com eles. Chegaram na pista, se tinha um saquinho de $15.000, eu ficava para trabalhar, contou Roberto Moreno em entrevista. Assim veio a terceira etapa da temporada, o Grande Prêmio do Brasil, que prometia ser um marco zero para Andrea Moda e para o modelo S921 e para o Moreno e McCarthy. Para McCarthy, a espera precisou ser um pouco maior. Na chegada a São Paulo, o britânico foi informado que havia um erro na emissão de sua superlicença que o deixaria ele de fora do fim de semana. Para piorar, a equipe nem mesmo conseguiu montar o carro dele a tempo. Mas houve tempo para que o carro de Moreno fosse montado. Com a ajuda de mecânicos brasileiros, na pista o carioca marcou apenas 1 minuto e 38 segundos em sua melhor tentativa, a mais de 15 segundos do tempo do japonês Yoko Yakatama, na Venturi, o último dos 4 pilotos que passariam pela pré-qualificação. Moreno não conseguiu a classificação para os treinos oficiais, e não é dessa vez que a equipe Andrea Moda estreia em um grande prêmio de Fórmula 1. A alavanca de marcha saiu na mão. Abre aspas. Nós viemos ao Brasil e precisavam dar no mínimo uma volta na pista para garantir a sobrevivência na Fórmula 1. Nós conseguimos alcançar isso, e de última hora, mas conseguimos.
Aí começamos um processo de tentar fazer com que aquele carro pudesse fazer alguma coisa. Os mecânicos eram excelentes, eram mecânicos que eu já conhecia, com quem eu já tinha trabalhado no passado. A equipe tinha um projeto de carro bom, mas não tinha dinheiro para terminar. Elogiou Moreno, que viu o processo começar a fazer água nas corridas seguintes. A equipe tinha mecânicos muito bons e um carro que foi desenhado muito bem. Era um projeto da Sintec que foi feito para a BMW, e como a BMW acabou não dando sequência, aquele projeto ficou sentado ali. Veio a Andrea Moda e eles venderam um projeto para a Andrea Moda. O problema é que Andrea não tinha dinheiro suficiente para fazer a coisa acontecer, e ele foi levando como que dava, e o que podia empurrar para frente ele empurrava. Acabou que as coisas começaram a se acumular, principalmente as contas. Nas etapas seguintes, as coisas começaram a melhorar. No Grande Prêmio da Espanha conseguiu colocar os dois carros na pista para a pré-classificação, embora o S921 de Perry McCarthy tenha parado com problemas no motor apenas 4 metros depois da saída dos boxes no GP de San Marino. A dupla novamente esteve em ação. Em ambas, Moreno foi quinto e McCarthy foi sexto. Apenas os 4 primeiros entre os 6 participantes da pré-classificação avançavam. Através de alguns amigos na Fórmula 1, que na época eu não podia contar, mas se tratava da Ferrari e da Benetton, eu consegui uma asa traseira e consegui as molas certas para o carro, os amortecedores certos, tudo emprestado de equipes que na época eu não podia falar, porque eu tinha muita amizade no meio. E a Fórmula 1 inteira gostaria de me ver dando sequência na Fórmula 1. Então eu consegui fazer tudo isso que pouca gente sabe o que aconteceu, acrescentou Roberto Moreno. Chegou o dia 28 de maio de 1992. Uma quinta-feira, era o dia de pré-qualificação para o Grande Prêmio de Mônaco, distribuindo 4 vagas para os 6 carros participantes. Dessa vez, porém, André Moda tinha algumas cartas na manga, que começaram a ser utilizadas dia antes daquela sessão. O carro até fez alguma coisa em Mônaco. Com a marca de 1 minuto e 27 segundos, Moreno conquistou o terceiro lugar entre os 6 participantes da pré-classificação, conquistando uma das 4 vagas para a pré-classificação. Perry McCarthy foi o último, poupando o carro a pedido da equipe para que o companheiro pudesse pilotá-lo em caso de alguma eventualidade. Sessões para a definição do grid, Roberto Moreno conquistou o 26º tempo entre os 30 carros participantes, à frente de Eric Van e de Proeb na Brabham, Damon Hill na Brabham, André Chiesa na Ford Metal e Paul Belmondo na March. André Moda enfim alinhava o grid e ia participar de uma corrida. Segundo Roberto Moreno, quando chegou na classificação final, ele saiu e deu uma volta rápida. Fiz desse jeito que te falei, umas 2 voltas, depois 4, e consegui me classificar muito bem. Quando eu parei nos boxes, o escapamento estava trincado e eles começaram a mudar o escapamento. Se deixasse assim, acabava pegando fogo no carro, porque ali saía da fibra de carbono e pegava fogo. Eles começaram a trocar no meio da classificação e chegou uma hora que eu falei, olha, faltam 15 minutos para acabar, melhor botar outro jogo de pneus que eu tenho mais uma volta. Eles foram trocar os pneus, a roda esquerda da frente não saía. Tudo dava errado na Andrea Moda, até quando acabava dando certo. A vaga até que enfim veio, com o escapamento quebrado, com peças improvisadas, com porcas presas na roda de um pneu velho e com a bomba de gasolina queimada, mas veio. O Moreno alinharia na 26ª posição da prova do domingo. Foi uma corrida até que modesta de Roberto Moreno na Andrea Moda. Nas primeiras voltas, o brasileiro ganhou algumas posições diante de abandonos, até que chegou a vez de Moreno abandonar, com problemas de motor na 21ª volta, e que ele sabia que ia acontecer em um pouco tempo. Poderia ser o início de uma curva ascendente, acabou se mostrando o único brilhareco da Andrea Moda na Fórmula 1. No Grande Prêmio do Canadá, que veio na sequência, os motores Judd não foram entregues por falta de pagamento, e a equipe precisou pegar um propulsor emprestado com a Brabham para equipar um dos carros. Roberto Moreno caiu na pré-classificação e Perry Carey nem participou. Para o Grande Prêmio da França, os caminhões de Andrea Moda ficaram presos em uma barricada de manifestantes e não chegaram ao circuito de Magny-Cours. A equipe foi a única prejudicada depois do Grande Prêmio da Inglaterra. Os 2 pilotos foram eliminados na pré-classificação. Na Alemanha, Moreno caiu na pré-classificação, enquanto McCarthy teve participação incluída depois de ausentar na pesagem do carro. O fim de semana em Spa-Francorchamps poderia ser positivo para Andrea Moda. A Brabham havia fechado as portas e a quantidade de pilotos na categoria dispensaria a pré-qualificação. No entanto, na primeira sessão de qualificação, Moreno foi de 28º e McCarthy foi 29º, superando apenas Eric Coma na Ligier, que não registrou tempo.
público reclamou que problemas no carro e deixou o time. No sábado, a chuva impediu que Moreno registrasse o tempo, deixando ele de fora do grid. E para piorar a situação da Andrea Moda, Andrea Sassetti foi preso naquele mesmo dia, o que para Moreno criou uma imagem desproporcional em torno do time. Era o fim da linha para Andrea Moda. Em menos de 10 dias depois, a equipe foi excluída da temporada de 1992 pela FIA e teve vetada a entrada no circuito de Monza para o Grande Prêmio da Itália. Posteriormente, Moreno correu em carros de turismo na França em 1993 e tentou uma vaga no grid das 500 milhas de Indianápolis em 1994. Antes de correr pela última vez na Fórmula 1, em 1995, foi titular da equipe Ford Corse, ao lado de Pedro Paulo Diniz. Em 1996 em diante, estabilizou-se no automobilismo norte-americano, com direito a um terceiro lugar na temporada de 2000 da kart. Perry McCarthy nunca voltou mais à Fórmula 1. Ainda disputou edições das 24 horas de Le Mans, mas consolidou-se mesmo como comentarista numa TV britânica.